Olá, você amante do futebol da capital catarinense, seja bem-vindo a mais um podcast do Clássico em Debate, a nossa 12ª edição, mais uma vez gravando no domingo, gravando no dia 19/7, e aí você durante a semana provavelmente vai escutar o nosso podcast. Hoje, nossa mesa com Henrique Santos, Henrique Moresco também voltando, na semana passada fez a estreia e já está batendo ponto novamente aqui conosco, Lucas Fagundes e o nosso convidado especial de hoje, e eu começo dando as boas-vindas para ele. Seja muito bem-vindo à participação aqui no nosso Clássico Debate, Chico Lins. Boa tarde, amigos. É um prazer estar falando com vocês. Obrigado pelo convite. Falar de futebol, falar de Avaí, Figueirense, falar desse momento difícil que a gente está vivendo, sempre é um prazer e certeza que vai ser muito agradável para todos. Ô Henrique Santos, uma boa tarde para você. Seja bem-vindo mais uma vez, amigo. Boa tarde, Alan. Boa tarde aos ouvintes do Clássico em Debate. É uma satisfação estar novamente fazendo parte do programa. E hoje a gente vai ter um convidado muito especial, interessante, porque ele pode falar sobre futebol, pode falar sobre Figueirense, sobre Avaí, pode falar sobre jornalismo e sobre tantos assuntos, já que o Chico joga em várias posições. Com certeza o debate hoje vai render. Eu prometo que eu vou falar pouquinho hoje para deixar o Chico Lins falar bastante, senão o programa vai dar mais 2 horas de duração, com certeza. O homem gosta de falar que é uma coisa. Ô Henrique Moresco, uma boa tarde para você. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde para todo mundo, amigos da mesa. Henrique Santos, meu xará aí também. E acho que é muito bom você estar falando de futebol. Infelizmente, sem bola rolando essa semana, mas com um convidado muito especial. Também mando boa tarde pro amigo ouvinte também do Clássico em Debate. Para fechar a nossa mesa, nosso primeiro giro, Lucas Fagundes, uma boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde especial também para o Chico, um personagem tão relevante para o esporte da capital. Um papo aí bem rico, bem legal. Um abraço a todos. Vamos começar então o nosso giro. Chico acompanhou, provavelmente deve ter acompanhado aí os jogos dessa primeira perna das quartas de finais, aí por até uma certa incompetência de diversos fatores, o Campeonato Catarinense foi suspenso para a próxima semana começar. Como é que você viu esse começo e essa paralisação, Chico? Um resumo do seu pensamento sobre esse momento. Alan, eu sou jornalista, né? Eu perdi meu emprego por causa da pandemia, por causa da falta de futebol, as receitas caíram na rádio. Era um panorama que eu já imaginava que iria acontecer, quando, né, depois a gente já estava um mês sem futebol. Eu, desde o primeiro momento, mesmo sabendo da ameaça que era a falta de futebol ao meu emprego, eu sempre fui contrário à volta da competição do futebol catarinense para terminar o campeonato catarinense. Sempre fui contrário. Vou pegar aí os áudios do debate diário, vocês podem pegar minhas contas em redes sociais, porque tudo era muito difícil, né? Toda a sociedade está passando por um momento, desde fevereiro, março, está passando por um momento muito delicado e difícil. O futebol que eu conheço muito dentro, eu achava, né, quando começou a falar em protocolos, segurança, eu achava que não iria dar certo. Porque, primeiro, o vírus não tem protocolo. O vírus, infelizmente, ele não é domável, né? E é uma experiência nova. Nem meu pai, que tem 90 anos, viveu isso. Nós tivemos uma experiência parecida, ou talvez esse nível um pouco pior, que na gripe espanhola dos anos 20 do século passado. Então, tudo era novidade, tudo era medo, tudo era pressão, tudo era nervosismo. E a questão do campeonato em si, eu não acreditava que o protocolo seria executado que desse segurança aos envolvidos, tanto os jogadores como o pessoal todo que está envolvido no futebol. Eu mantive essa minha posição, né, dentro da rádio, enquanto estava lá, mantive a minha posição fora, depois que eu fui demitido. E o tempo, mais ou menos, não que eu que tenha me dado razão, foi uma lambança a volta do futebol em Santa Catarina, da maneira que foi, com pouca testagem, e quando foi testar, por exemplo, como Chapecoense, como
Figueirense, sempre casos, Marcílio Dias. Eu acho que realmente não era o momento para voltar. E como a gente está falando agora, nesse momento, parece 2 semanas aí, a gente, talvez seja repetitivo a gente falar isso, porque a gente está falando isso há bastante tempo, são as piores semanas aí, pelo menos essa que a gente está vivendo. Ontem tivemos o dobro de casos. Eu acho que voltar ao futebol agora, sem essa segurança que o protocolo não garante, continuo achando uma loucura. Embora eu sinta falta de futebol, eu adoro futebol e eu perdi meu emprego por causa do futebol, mas eu não posso ver a visão com os meus olhos. Eu tenho que ver os olhos da sociedade. E o futebol mostrou que não é uma atividade segura da maneira como eles estavam querendo voltar. Fala, Henrique. O Chico coberto de razão, só que eu acho o seguinte, cara, acho que em Catarina o negócio foi atropelado, sabe? Não questiono a data, eu sou totalmente favorável ao futebol, ao retorno nesse cenário que a gente está vendo agora. Felizmente, depois de tanta porrada, quem me acompanha no Twitter sabe que eu falo mais de um mês sobre os ônibus, falo sobre essa questão de uma pessoa só da família no supermercado. Enfim, eu acho que nesse cenário sou e continuo sendo favorável ao futebol. Mas eles fizeram um protocolo aqui em Santa Catarina. Até depois eu queria entrar em outra questão com o Chico Lins, que foi dirigente esportivo, não só do futebol, mas tivemos recentemente uma fala do presidente da Federação Catarinense de Futebol que dizia o seguinte: se formos seguir o protocolo estabelecido, não tem futebol em Santa Catarina, então não precisa ter protocolo. Exatamente. Não precisa ir na rádio, o doutor Funchal fez um baita de um estudo, virou referência no país, e a gente está vendo o Rio de Janeiro, que é uma bagunça, o futebol tranquilamente. São Paulo volta agora quarta-feira. Hoje já tem Paranaense, já tem Pernambucano, o Campeonato Cearense. O Norte e o Nordeste é que são os piores estados, são os menos instruções, mais pobres, etc. O Cearense já voltou e, eu saiba, pelo que eu tenho acompanhado, não teve casos relevantes, ou tantos casos como teve aqui em Santa Catarina. O seguinte, né, Alan, Chico e os ouvintes do Clássico em Debate. Nós temos um protocolo, o protocolo não era cumprido. Na primeira rodada, eu cheguei a falar aqui, se eu não me engano, nós tivemos o delegado da partida entre Figueirense e Juventus de Araguá, que vai falar com os times, vai falar com os representantes dos dois times, enfim, com a máscara no pescoço. O pessoal da Chapecoense fazendo só testes rápidos. A gente sabe que não é a mesma eficiência. Também, para elucidar, mais uma vez, a gente teve uma entrevista, se eu não me engano, foi na segunda ou na terça-feira, do médico infectologista Antônio Miranda, que é conselheiro, que é dirigente do Figueirense, enfim. Ele deu uma entrevista muito lúcida na Rádio CBN durante o debate diário, falando sobre os protocolos, o que tinha mudado, o que queria mudar nessa nova fase do Campeonato Catarinense, que volta agora, teoricamente, no dia 28 de julho. Todos os cuidados que tomariam, mais esses cuidados, eles deveriam ter sido tomados no começo, porque é ridículo. A gente está vendo, como eu falei, vários campeonatos estaduais voltando. Eu estou vendo agora aqui na minha televisão, estou vendo o jogo do Campeonato Espanhol. Hoje de manhã teve jogo da Inglaterra, enfim. A gente está vendo, fizeram uma papagaiada. Que em todos os locais o campeonato voltou, não deu problema, teoricamente, né? E aqui em Santa Catarina voltou, teve uma rodada e teve que parar tudo de novo por causa dessa papagaiada. E o pior, né? Estamos agora com uma pressão dos times que estão disputando o rebaixamento, tanto o Concórdia quanto o Tubarão, de não jogarem e de não ter mais o descenso para a Série B do Campeonato Catarinense. E até tivemos um episódio lamentável agora durante essa semana, esse final de semana. O pessoal do Concórdia foi a Tubarão, gastou uma grana de ônibus, chegou lá, não, o jogo não vai ser mais em Tubarão, vai ser em Criciúma. Não vai ser mais em Criciúma. Fica, volta, faz o quê? Um negócio bem complicado, uma situação bem complicada, e tudo isso poderia ter sido evitado se o protocolo lá do início fosse seguido. Mas, sinceramente, não estou muito afim de falar sobre coronavírus, porque é um assunto chato, um assunto que está ficando complicado, e aí os debates estão sendo acalorados cada vez mais aí nas redes sociais, e até depois nosso querido amigo Vitor, torcedor do Avaí, fez até uma pergunta para o Chico Lins. Eu acho que é importante, Chico, falar sobre essa questão aí que também envolve não só o futebol, mas envolve o controle da pandemia, envolve muitas coisas
além do futebol, envolve a nossa sociedade. Aí, quando o Alan quiser liberar a pergunta dele, ou então repassar, eu acho muito importante para a gente sair desse foco pandemia, porque nós estamos hoje, dia 19 de julho, e, sinceramente, 2020, não vejo nada melhor do que estamos vivendo agora. Eu vou colocar no pessoal que está acompanhando agora a pergunta que o nosso amigo Victor Machado, também membro aqui do Clássico em Debate, deixou. Infelizmente, ele não pôde participar do programa, mas queria muito deixar a pergunta para o Chico Lins, então eu vou colocar agora no ar, e aí na seguida o Chico já responde aí, pincelando basicamente aí sobre política e futebol. Pergunta para você agora. Fala, Chico Lins, tudo certo? Aqui quem fala é o Victor Machado, integrante do Clássico em Debate. Queria saber de ti sobre política e futebol. Achas que devem andar juntos ou cada um por si? E aí, Chico, sua resposta? Eu acho que a gente vive um momento muito delicado do país, né? Onde o debate, a discussão política está muito acalorada, né? Como o Henrique até falou ainda há pouco. Eu sempre fui um cara que eu gosto de discutir política na minha família, no meu trabalho, e hoje eu faço parte de um grupo chamado Esporte pela Democracia, que a gente debate justamente isso. O que por exemplo, futebol e política tem a ver? Lógico que tem a ver. É importante que o atleta, né, aí vamos falar mais da questão do atleta, discuta melhores condições de trabalho, discuta melhorias no seu time, na sua federação, na sua confederação. A gente está cansado de ver, amigos, assim, exemplos de má gestão em termos de confederações de basquete, de futebol de salão, de vôlei, pessoas que ficam 30 anos no mesmo cargo, que isso eu acho de um absurdo danado. Então, eu acho que o atleta, e eu estou falando de futebol, a pergunta do Vitor é mais sobre futebol, eu acho que tem que discutir isso. E isso é uma discussão política. Querer uma melhora, todos os setores têm lobbies, né? Então o atleta tem que se posicionar. Hoje eu vejo pouquíssimos atletas se posicionando em termos de política. E eu não discuto se gosta de A, B ou C. Nós temos aqui exemplos claros. O Felipe Melo já deu declarações de simpatia ao Bolsonaro. Eu acho ótimo isso. Posso discutir se eu gosto ou não gosto do personagem dele. O Igor Julião, do Fluminense, que era... Acho que deu Bom! Oi? Deu uma caidinha, só retoma de novo, Chico, por favor. Sobre o Igor Onde é que eu estava? Igor Julião. Parte do Igor Julião ali. O Igor Julião, que é outro cara que está bem ativo nas redes sociais, que tem um posicionamento mais de esquerda, né? O Pato, né, que é casado tem um relacionamento com a filha do Santos, e estava na posse do novo ministro das Comunicações, e parece que gosta também do Bolsonaro. Eu acho que eles têm o direito de se posicionar. Que eu acho que a pergunta do Vitor também vai um pouco por aí. A gente olha nas redes sociais, o Antero Greco, o Rizek, eles têm o seu posicionamento político e são criticados. Não, fala só de futebol. Não. Eu sou jornalista esportivo, né? O Henrique é jornalista. Então, cada um de vocês aqui, né, como cidadão, vocês podem ter o direito de dar a sua opinião política. Seja gostar de A, B, C ou D. Acho que a pobreza do debate político, em linhas gerais, é muito dessa coisa assim, não, tu não pode falar, você não pode falar porque eu sou jornalista esportivo, então vou ter que falar, Devaí Figueirense. Eu acho que não, eu acho um erro isso. Até eu acho que foi o Caio, teve aquela polêmica do Caio com o Casagrande no Bem Amigos. O Caio falou, não, o Raí não devia ter falado sobre política, não, mas a própria paralisação do campeonato, campeonatos estaduais, foi uma questão política, foi uma medida tomada por políticos. Eu vou mais, cara, eu vou dizer mais. A saída agora, o grande assunto da semana foi a saída do Jorge Jesus. Vocês não acham que tem um contexto político na saída dele, ou é só uma questão financeira e voltar para a sua terra?
Então, né, Chico, eu não sei se tu chegasse a acompanhar, desculpa te interromper, os tweets que o Lúcio de Castro fez agora, acho que foi hoje, Exatamente, inclusive. exatamente. Essa saída do Jorge Jesus, e eu, sinceramente, eu compreendo completamente ele é um cara já de 60 e poucos anos, veio aqui, venceu, ele está indo para uma cidade, para um país, para uma cidade, enfim, onde ele pode sair na rua, onde ele pode sair para comer uma comida que ele gosta, onde ele pode estar perto da família. Aqui é um inferno, né? Não, eu acho que tornou o Brasil nessa situação. Eu acho que existe o contexto, lógico que existe a questão do Benfica, que é uma equipe tradicionalíssima, embora poderosa em Portugal, mas já está no segundo ou terceiro nível em termos de Europa, de Champions League, mas tem uma marca histórica, Benfica, quem não conhece Benfica, o time do Benfica, rivaliza com o Porto no campeonato português, já teve equipes na da história, mas é isso, tem a questão também do contexto político. Nós vivemos num dos países pior, isso aí não sou eu que tenho simpatia ou não por políticos, tal. Os números mostram que nós não somos um dos piores países do mundo no combate à Covid-19. Os números mostram, não sou eu que estou dizendo isso, porque eu não gosto de fulano. Não. Então, quer dizer, isso tem que ser deixado claro, e na questão do Jorge Jesus, deve ter sido também um fator importante na tomada de decisão. Outra coisa, agora falando mais da questão, né, que a questão, o Jorge Jesus, nesse caso, o Jorge Jesus saiu muito maior do que chegou. Então, ele, para repetir tudo que ele fez no Flamengo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, chegar no jogo final do Campeonato Mundial, não seria tão simples assim, embora o Flamengo tenha, sabe que tem o melhor time do Brasil com bastante diferença. Mas qualquer coisa que não fosse o título, a vitória, o campeão, seria um fracasso para o Jorge Jesus. Isso tudo pesou. Mas a questão política, eu acho também que pesou. Então, por isso que eu acho, respondendo o Vitor bem concretamente, eu acho que tem muito a ver. Muito a ver. E aí eu torço para que mais pessoas do mundo do futebol debatam política. Não só na questão, olha, se eu gosto do Bolsonaro, se eu sou de esquerda, se eu não... melhoras no futebol, condições. A gente tem um exemplo já muito antigo da democracia corintiana, onde muita gente falava, não, mas aquilo é uma bagunça. Não, mas eu acho que foi um embrião de atitudes importantes. O Sócrates, o Casagrande, o Vladimir, tinham uma coisa interessante, que o Leão era um cara que tinha um posicionamento diferente, não era muito simpático a ideia do movimento, mas estava lá dentro. Eu acho que quanto mais a gente falar de melhoras, eu acho que isso é um debate também político dentro do futebol, mais a gente vai crescer mais. Então, eu acho sim, dá para ser jornalista, fazer um debate político, participar do debate político, dá para ser... O futebol tem que fazer parte do debate político. Olha o exemplo agora da medida provisória do que o Bolsonaro editou, que foi uma medida, vamos dizer, entre aspas, a favor do Flamengo, que eu tenho as minhas divergências e sou flamenguista. Eu acho que isso pode ser bom para o Flamengo, mas não bom para o futebol brasileiro. Isso é uma discussão política. Por que não, né, a gente participar ativamente desse debate? Boa. E outra coisa que eu queria complementar para fechar esse assunto. Até quando a pessoa emite opinião para não falar de política, está tendo um ato político nesse momento. Então, para deixar ainda a cabeça deles um pouquinho mais complicadinha ainda para conseguir raciocinar. Ô Henrique Moresco, vou te botar na roda também para perguntar o seguinte: essa MP que o Chico aponta, a gente teve um pronunciamento primeiro dos times da Série A, né, que muitos se colocaram aí num grupo para que seja discutido essa MP. E aí se falou muito, e aí, cadê o Figueirense nisso? Cadê os clubes de Série B? E aí, logo em seguida também, uns 2, 3 dias depois, os clubes da Série B, quase como um bloco, também se posicionaram sobre essa MP. Você acha uma boa para, olhando o nosso quintal aqui, Avaí Figueirense, essa MP um pouquinho mais livre para o direito de transmissão, Henrique? Eu acho bastante interessante essa MP sendo aprovada, porque, bom, um ponto a ressaltar, né? Os times da Série B, eles concordaram, mostraram em apoio e também mostraram que estariam negociando os direitos de forma coletiva, né? Negociação coletiva, até tem uma hashtag sobre isso, enfim.
E aí, dentro disso, eu acho que é muito interessante, porque nas direitos de transmissão, como acontecia anteriormente, os times daqui eram bastante desvalorizados na minha visão. Assim, eles apareciam um pouco para a mídia, tinha um pouco de espaço de trabalho dentro dos jornais e dentro das transmissões também. E quando tinha, era apenas focados em algum outro time, às vezes com a maior visibilidade naquele momento, por estar numa Série A e tal. Então, eu acho muito bacana os times da Série B tomarem esse pronunciamento e estarem trazendo isso como um ponto de defesa e em conjunto, né? Isso é muito interessante, ver os times se unindo nesse momento, que é uma coisa que acontece desde o início da pandemia, os times se unindo, seja por uma causa de mais condições para trabalho, para retorno do futebol, ou até agora para essa questão da MP, eu acho muito interessante. Só trazendo um ponto rápido com relação à discussão política, o Chico estava apresentando o ponto dele antes, eu concordo, deve ser discutido, e quando há assunto para discutir dos dois lados, tanto por discutir melhores no futebol e comentar, eu acho que é muito interessante, porque os personagens do esporte, principalmente do futebol, tem muita influência no nosso país, então tu tá discutindo ali um jogador de futebol, discutindo esse ponto, ele incentiva outras pessoas que torcem por ele, que acompanham ele a estar discutindo também, tá pensando, tá pesquisando sobre isso, o que é muito importante. Os movimentos que aconteceram são importantes, Chico citou ali a democracia corintiana, também tem o movimento Bom Senso, mais recentemente, e eu sempre sou a favor dessa discussão quando não há também aquela questão do trampolim para algum cargo, alguma coisa, algum jogador que apenas por ser uma figura do futebol consegue um cargo político dessa forma, usa isso como um trampolim, né? Eu acho que isso deve ser discutido dentro do futebol e as pessoas, mas não usando a sua reputação no futebol para ter saltos políticos. Eu acho que isso daí já foge um pouco do que a gente tem como ideal. Só trazendo esse ponto em adendo ao assunto anterior. Até essa semana, pessoal, a ESPN fez reportagens especiais sobre senadores ligados ao esporte. Aí entrevistou a Leila, o Romário, o Cajuru. São pessoas que estão aí no ramo da política, que podem, teoricamente, contribuir com o esporte e com essa discussão toda que a gente está tendo. Mas outra coisa, Alan, aproveitando aí que o Chico já fez parte de Figueirense, de Avaí, e recentemente estava na rádio do CBN, eu queria saber dele o que ele pensa sobre essa questão da MP. Eu vejo muita gente falando que vai ser bom, outros falando que vai ser ruim, o pessoal, principalmente o presidente do Bahia, eu até recomendo quem puder seguir-lo no Twitter, que ele faz observações muito interessantes, por essa situação agora de os clubes se unirem, enfim, e buscar um novo caminho. Está todo mundo demonizando a Globo agora nesse momento, que eu acho uma babaquice, até porque muitos clubes brasileiros são credores da Globo, ou seja, devem dinheiro para a Globo, que pegam adiantado, enfim. A Globo, se tu pegares hoje o balanço da maioria dos clubes brasileiros, o dinheiro da televisão é principalmente cota da TV do Campeonato Brasileiro, é a principal fonte de arrecadação, fonte de receita desses clubes. Os clubes agora estão achando legal, bonito, enfim, os torcedores, o jeito de chutar as emissoras, mas eu queria saber do Chico o que ele pensa sobre esse novo momento, se vai dar certo, até porque uma MP, uma medida provisória, ela pode ser esgotada em 60 dias e voltar tudo como era antes. O próprio contrato da Globo com os times da Série A vão até 2024, se eu não me engano. Mas como é que ele vê esse novo momento, a nova oportunidade de termos streaming, de termos TV personalizada, enfim, toda essa questão que está envolvendo essa MP, o posicionamento de Figueirense, Avaí, Chapecoense, agora nessa última sexta-feira, e o novo momento, até o SBT transmitiu a final do Campeonato Carioca, enfim. Ô Chico, só um segundinho. Eu vou te ouvir agora, em seguida o Lucas já pode já pegar a palavra e também dar o comentário dele sobre a SMP, esse momento do futebol brasileiro. Prossegue, Chico, por favor. Bom, querido. Olha, eu sou amplamente a favor de uma democratização, né, das emissões do futebol brasileiro. Isso aí é absolutamente saudável, né, para o negócio futebol. Eu acho que começou sendo feito de maneira errada. O Landim, né, aproveitando uma briga entre Bolsonaro e Globo, sem consultar nenhum outro time, né, foi a Brasília e fez a coisa ao perfil do Flamengo. Eu acho que o Flamengo, com esse que tem uma capacidade de mobilização, uma marca muito forte, o Flamengo pode até, mesmo com a questão do streaming ainda engatinhando aqui no país, eu acho que pode ser um bom negócio para o Flamengo. Futuramente até pode ser um bom negócio para outros grandes times. A minha discussão é porque
as receitas, eu trabalhei em gerência, trabalhei em Avaí, sei como é que era aquilo que o Henrique falou, as relações, né, com a Globo, adiantamentos e tal, e tal, e tal. Então, eu acho que tem que ser conversado, tem que ser discutido. Não pode ser uma atitude de um presidente de um clube, no caso o Flamengo, com um presidente da República que quer tirar o poder da Globo. Não é assim que vai tirar o poder da Globo. Eu acho que é um debate que, de repente, o futebol pode ganhar, mas não dessa maneira. A gente viu outros clubes aqui se manifestando, outros já são contrários. Eu acho que tem que haver um debate sobre isso. Da maneira como foi feito, e a esculhambação que foi, por exemplo, a reta final do Campeonato Carioca, que por si já é uma grande esculhambação, né? Um jogo não sabe se vai passar, e outro vai passar, outro já não tem torcida, claro, né? Isso é necessário nesse momento. Sem transmissão, aí um transmite não sei o quê. E aí aparece o SBT, que tem uma relação próxima com o presidente Bolsonaro, né? E faz um acordo com o Flamengo, no mando do Flamengo, para passar a final. Quer dizer, eu acho que o futebol não pode estar à mercê de uma discussão do Bolsonaro com a Globo. Eu acho que a Globo fez um bom favor, e logicamente o futebol é um grande produto da Globo, a Globo não faz piedade com o futebol, ela ganha muito dinheiro com o futebol, mas nesse modelo ela também deu muito dinheiro para os clubes. Deu muito dinheiro para os clubes. Só que é o seguinte, tem clubes, e aí eu elogio o Flamengo, principalmente a diretoria passada do Flamengo, eu vou dar 2 exemplos rápidos aqui, como se deve fazer, como deve gerir um clube, o Flamengo na gestão do Bandeira, que ficou sem ganhar título. Eu muitas vezes ficava puto que o Flamengo não ganhava, chegava ali e perdia, mas pô, chegou um momento que o Flamengo, olha, agora eu arrumei a casa com a marca que tem, com o poder da massa rubro-negra tem no Brasil inteiro. O Flamengo hoje é um time praticamente imbatível, porque ele fez as contas. E vou dar um outro exemplo, o Cruzeiro. O Cruzeiro, que fez tudo errado nos últimos anos, está na Série B e, ó, eu vou dar um spoiler aqui. Para o Cruzeiro subir esse ano vai ser muito difícil. Se tiver campeonato, tudo certinho, o Cruzeiro, não, no dia de hoje, o Cruzeiro não é favorito para voltar para a Série A. Todos os grandes clubes que caíram eram favoritos. Então, quer dizer, eu acho que eu sou a favor, sim, respondendo a pergunta de vocês, a favor de um grande debate da democratização dos direitos de transmissão. Agora, eu não posso ver só pelo viés do Flamengo, porque se eu ver o viés do Flamengo, eu não vou estar vendo e cuidando do viés do Figueirense, do viés do Avaí, que é outra realidade. E isso tudo tem que ser discutido dentro do pacote, e não só a questão do Flamengo. Lucas. Sobre essa questão da MP, claro que tem situações aí que ainda estão um pouco nebulosas, até a própria validação dela, por ser uma medida provisória. O que eu achei muito interessante, e é um dos pontos que me incomodava, é essa questão da negociação coletiva, que eu acho que realmente uma organização para conseguir negociações um pouco mais equânimes e que isso se faça refletir num equilíbrio de campeonato. Voltando ali a um paralelo negativo, né, como é feito em Portugal hoje, basicamente quem mais recebe de televisão lá recebe 15 vezes mais que o que menos recebe. Lá não se faz totalmente de forma coletiva. Tem alguns pontos aí que eu acho complicados. São interrogações, quem são os verdadeiros interessados, até porque há 10 anos não se tem uma candidatura efetiva. Por exemplo, a Record sondou, né, lá pelos anos 2010, 2011, mas não chegou a entrar de fato na concorrência com a Globo. Questão de valores, enfim, e da padronização das transmissões. Mas eu acho que, pensando-se em os clubes da Série B se organizando, tratando isso de forma coletiva, eu acho que já é um bom caminho. Acho que tem outras situações ainda que precisam clarear em relação até à própria situação hoje, né, da pandemia, etc., que isso ainda traz de interrogação. Chico Lins, eu queria aproveitar aqui, colocando aí que você foi gerente aí do Figueirense, né, gerente de futebol, eu queria fazer uma pergunta que já vão ter duas aí embutidas. Né? Hoje a gente teve a saída recente aí do Felipe Gil, que pelo que eu pude notar foi mal recebida, em sua maioria aí pela torcida do Figueirense, que ele fez um trabalho interessante aí naquela recuperação do final de 2019 para conseguir salvar o Figueirense da Série C.
Queria saber a tua opinião sobre a saída dele, desse profissional, e já também, junto, saber entender aí como você avalia o perfil do Luciano Sorriso para a função, né, que é uma pessoa há pouco tempo trabalhando, teve uma experiência meio conturbada no Santa Cruz. Queria entender das principais tarefas aí que um gerente de futebol precisa fazer, que é aquela interlocução do vestiário, com a diretoria, e também tá de olho em mercado. Queria saber da tua percepção sobre o perfil, né, do Luciano Sorriso para a função. Lucas, primeiro, eu achei um erro a saída do Felipe Gil. Né? E respeitando, e tem um contexto por trás disso tudo. Né? O Felipe Gil fez um grande trabalho na final do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado, junto com o Enori, junto com o Cabral, com o Gugu, que é o Márcio Coelho. Eles fizeram um grande trabalho e na época eu falava, olha, um milagre se o Fluminense permanecer na Série B. E o milagre foi feito. O milagre tem nome, tem sobrenome, né? São esses nomes que eu falei agora. A condução, naquele momento, muito, muito, muito elogiável do Chiquinho, que segurou uma barra enorme ou condições, mínimas condições para esse grupo de pessoas. O Figueirense seria o caos completo, que seria a Série C. Então, eu acho que o Felipe Gil ele fez um trabalho muito bom e deveria ter permanecido. Agora, vamos dizer, houve uma troca de diretoria nesse vale de tempo, aí, nesse ano tal. E é normal que um grupo que chega traga pessoas de confiança. Isso eu não discuto. Acho só que a incorporação do Luciano Sorriso poderia ter sido feita de outra maneira. Na verdade, pelo que eu entendo, quem está mandando o futebol do Figueirense é o José Carlos Lage, empresa, e o José Carlos Lage trouxe o Luciano Sorriso. Tem um passado do Figueirense, acho que isso ajudou na do profissional, mas é claro que é um profissional da confiança do Lage e logicamente da diretoria, como gosta de dizer o meu amigo Norton, os poderes constituídos do Figueirense Futebol Clube. Então, eu acho que a maneira que chegou o Sorriso talvez não tenha sido a ideal. Eu acho que o Sorriso poderia ter vindo, poderia juntar a turma e chegar, olha, o Felipe vai ficar aqui, como mais ou menos foi feito comigo, isso em 2010. Na época, o Marco Teixeira era um consultor, estava em Curitiba, até muita gente falava que ele era o consultor por e-mail e tal. A gente fez um grupo de trabalho, uma forma de trabalhar, um organograma que todo mundo tinha sua função, Marcela Viara, Zeu, o próprio Marco Teixeira. Eu acho que funcionou. No caso aqui do Felipe Gil, eu acho que não funcionou, porque não pode um cara que fez o que fez, como o Felipe Gil, não saber de uma contratação de um jogador. Não pode. Aí o Felipe se sentiu, ao meu ver, com lógica, né, função. Né? E um cara que era o chefe do departamento. Então, eu acho que faltou aí, por exemplo, o cara que chegou, o Luciano Sorriso, de chegar para o Felipe, olha, Felipe, eu preciso contar contigo, porque você está aqui, conhece do grupo, você formou esse grupo, eu vou tentar chegar aos poucos ir tomando conta da situação, mas eu preciso de ti, tal. Faltou para mim o gesto do Sorriso, eu não estou lá dentro, mas imagino que tenha sido isso, de dar valor a tudo que tinha sido feito por esses meninos comandados pelo Felipe Gil. Eu falei dos nomes que eu falei, Gugu, o Cabral, Enori e tal. Todos esses meninos daqui, todos de Florianópolis, que seguraram uma barra danada. Agora, a saída do Felipe Gil, eu não posso gostar. Assim, eu acho que foi um erro, né, deixar um profissional deste, né, que tem feito esse trabalho, que fez esse trabalho, sair. Assim, eu teria permanecido com ele agora. Ele que pediu para sair. Ele pediu para sair, ao meu ver, por isso tudo que a gente está falando até agora. Acabou indo para o Brasil de Pelotas, provavelmente sendo levado, indicado pelo Emerson Maria, que é o treinador do Clube Gaúcho. Sem dúvida. O Felipe tem eu trabalhei com o Felipe na minha época do Figueirense. Trabalhei muito bom profissional, lógico, outra realidade, naquela época ele estava na base. Eu trabalhei com o Gugu, aliás, eu levei o Márcio Coelho, né? O Gugu eu que levei para o Figueirense,
trazer um pouco a cabeça do pessoal, do profissional do futebol de salão no contato com o campo. Eu acho que isso aí é importante. Para lembrar para vocês que o Ronaldo Fenômeno vai fazer isso agora no Valladolid, Espanha. Inclusive o Falcão e o meu querido companheiro de Espanha, o Pipoca, que é o Marcos, ex-treinador da seleção brasileira, estão formulando um projeto de futebol de salão para estar dentro do Valladolid. O Ronaldo que começou no salão. Bem. Então, eu acho que o que aconteceu não é legal para o Figueirense. Acho que o Felipe Gil poderia ter sido mais valorizado. Mas eu conheço um pouco do futebol. Olha, é difícil, gente, o cara chegar assim, porque o futebol todo mundo acha que, olha, o cara vai querer me passar a perna, o cara está querendo me enganar, o que o cara está querendo. Então, é difícil trabalhar em conjunto realmente. Então, acho que isso aí foi falta de comando, eu acho, aí dos Laje e do própria diretoria do Figueirense, dizer, olha, vocês vão trabalhar junto, vocês vão ter que fazer isso, ó, as funções são essas, a forma de contratar vai ser essa, para não dar rolo. Mas ó, com 2 meses de trabalho, do sorriso, o Felipe já foi embora. Eu acho que o futebol catarinense perde um grande profissional, não só o Figueirense. Ô Chico, olhando a participação desse retorno do catarinense, de Figueirense e Avaí, a gente comentou aqui na semana passada um Figueirense que parecia estar pior quando a pandemia começou e parece ter voltado melhor, pós-pandemia não, que a pandemia continua, né? Mas nesse retorno, e o Avaí meio contrário, estaria ali em primeiro lugar, estaria bem, e aí joga mal contra a Chapecoense. Como é que você viu essas duas partidas? O que eu desde o começo do campeonato, né, eu falei, dei o meu favorito, né, pelo menos em termos de nomes, de estrutura, de investimento, que era o Avaí. Mas nem antes da pandemia, né, nem antes da paralisação por causa da pandemia, e nem depois, naquele jogo contra a Chapecoense, o Avaí deu uma demonstração de ter um conjunto. O Avaí tem bons jogadores, muito bons jogadores. O Avaí, em termos de elenco, é o melhor disparado de Santa Catarina. Né? Agora, isso não quer dizer que ele vai ser campeão sem sair do vestiário. Não. Para fazer um time, precisa ter conjunto, precisa ter sociedades, precisa ter entrosamento. E eu não vi. E aí, talvez pela expectativa criada pelo Avaí, pelos nomes que foram contratados, nomes importantes, o Rildo, em termos de Avaí Figueirense, Valdívia, Rildo, o Ralf, que veio agora, o Wesley, são jogadores que, em termos do nosso nível de futebol, Avaí Figueirense, são jogadores importantes. Jogadores já jogaram em grandes clubes brasileiros. A expectativa criada pelo Avaí era muito maior do que o futebol apresentado nesse reto. Isso eu estou falando antes da paralisação. Depois da paralisação também. O Avaí fez um jogo muito ruim, mas muito ruim, Chapecó. E por outro lado, o Figueirense, que fez um time super barato, no trabalho do que a gente estava falando, do Felipe Gil, dos meninos, fez um super, mas desde antes da parada, até no começo do campeonato, depois ele teve uma quedinha, ele mostra ter um conjunto, ter uma proposta. Sabe? O que eu vejo do Avaí, que eu vi do Avaí com o técnico português, e agora com o técnico atual, é que nunca teve um padrão de jogo. O Avaí tinha boas individualidades, continua tendo boas individualidades. Talvez até que, se voltar ao campeonato, possa vencer por 2-0, 3-0 a Chapecoense, porque tem bons jogadores, que não mostrou time. Isso aí, seja no basquete, seja no vôlei, você tem que ter bons jogadores, mas você tem que ter time. Hoje eu acho o Figueirense mais arrumado, praticamente, coletivamente falando, do que o Avaí. Eu acho que o Gugu, mesmo sem ter as peças que o Rogério tem, o Gugu conseguiu, o Márcio Coelho conseguiu fazer um time que defende com organização, tem as suas limitações, tal, mas é um time que a gente nota que é organizado. Mostrou isso em Jaraguá, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Figueirense fez 30, 35 minutos muito bons. Depois cansou, depois falta, quando troca já não tem a mesma qualidade. Mas hoje, respondendo, acho o Figueirense muito mais organizado em termos de coletivo, né, em termos de conjunto, do que o Avaí. Henrique Santos, bola contigo de novo. Ô, Chico, para fazer 2 em 1, então. Acreditas no retorno do Campeonato Brasileiro agora na segunda semana de agosto?
competição está marcada a Série B para começar 7, 8 de agosto e a Série A em 9 de agosto. Outra questão, o que esperar dos nossos 3 times, né? Vou incluir aí a Chapecoense, Figueirense, Avaí, Chapecoense, essa Série B que vai ser totalmente diferente do que a gente estava acostumado, enfim, a questão de estádios, que é público sem público, o campeonato provavelmente terminando ali no dia 30 de janeiro. Como é que tu vê os nossos 3 times? Acredita mesmo no começo do campeonato agora, na segunda semana de agosto, já que a gente está envolvendo essa pandemia, esse inferno? Eu olha, dando uma analisada geral, eu acho que o Alan falou no começo, né? O Henrique também falou a questão que está voltando ao futebol, voltou já no Ceará, está voltando não sei onde. Eu acho que até que alguns estados ainda, 7, 8 estados, em um momento crítico, eu acho até que fazendo diferente do que foi feito aqui no retorno do futebol catarinense, né? Tudo feito, para mim foi tudo feito errado. Começar pela essa declaração que o Henrique falou, do presidente da federação, que eu estava escutando no debate diário. Não, se a gente for seguir tudo à risca, não tem futebol. Então não tem futebol. Agora, tem que seguir à risca. Os protocolos têm que ser tem que ser a questão de deslocamento, a questão de hotel. Mas eu acho que, como o futebol é uma atividade importante, eu não estou falando de lazer, né? Todo mundo o futebol não é lazer, não, mas tem muita gente que vive do futebol. A indústria do futebol é uma indústria muito forte. O futebol é uma parte importante do PIB do Brasil. Eu acho que não sei, pode até atrasar um pouquinho, mas eu acho que vai ter bola rolando no Campeonato Brasileiro. Eu acho, torço só para que volte em segurança. Eu acho que vai voltar. Não sei se nessa data, sabe, Henrique, mas vai voltar. 2 semanas para lá, 2 semanas para cá, estica um pouquinho mais em fevereiro, em janeiro, mas eu acho que vai voltar. Sobre os nossos times, eu acho que vai ser um campeonato muito atípico. Muito atípico. Jogos em cima de jogos. Quem tem mais elenco vai sair na vantagem. Geralmente, os times de Série B, já participei de 2, brinco, né? Sempre brinco com o Henrique sabe, eu devia ser o Chiquinho Benazzi. Participei de 2 Série B, subi nas 2. Né? Benazzi agora, sabe que ele é milagreiro, né? Sempre defendi o retorno dele ao Figueirense. Não acredito. Mas eu brinco da Série B, mas eu também tenho que dizer, joguei 3 Série A e caí em 2. Então, quer dizer, melhor jogar só Série B, né, Chico? Falar... Pô, Série B, eu sou um monstro. Né? Mas, não, deixando a brincadeira de lado, o Série B não se caracteriza pelos times terem um elenco amplo. Até pela questão financeira, pela questão, o elenco amplo que eu estou falando de qualidade, né? Você ter 2 jogadores para cada posição, competição tão dura, né? E intensa como a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a questão do elenco vai ser importantíssima na questão de ver os favoritos. E aqui dos nossos times, como eu já disse, eu não acredito no Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro vai ter muita dificuldade até para estar entre os 4. Nossos times, eu acho que o Avaí, por tudo aquilo que eu falei anteriormente aqui, por ter jogadores, mas tem que encontrar uma forma de jogar. Tem que ter uma forma de jogar, que os jogadores não corram com a bola, porque o que eu vejo no Avaí, eu falei lá atrás, quando eu ainda estava na CBN, o Avaí tem muita gente que carrega a bola. Muita gente que carrega a bola. O Valdívia carrega a bola, o Wesley carrega a bola. Não é time para tocar e se apresentar. São jogadores, e isso o técnico português falou, são jogadores que gostam de correr com a pelota. E não faz o jogo correr. O cara que corre muito com a bola, geralmente vai esbarrar em alguém. A bola tem que correr. Eu acho que o Avaí precisa ter uma configuração de time onde, por exemplo, o Valdívia não pode ser o 10, a cabeça pensante do Avaí. O Valdívia é um cara que tem 1 contra 1, chuta de meia distância, é um jogador que tem uma certa velocidade, mas ele não pode ser o pensador do time. O Ralf, pelo que eu vi ali no retorno, o Ralf fora de forma, o Ralf sabe jogar, ele sabe se posicionar. O Ralf não corre sem bola e já não marca como marcava antes. O Wesley nunca jogou sem bola. O Wesley precisa da bola para jogar. E o cara, até, né, acho que foi o Jorge Jesus que falou, o jogador brasileiro, um jogo de futebol, o cara fica com a bola 3 minutos durante o jogo todo. E durante 87 minutos ele tem que correr, tem que se apresentar para o companheiro, tem que fechar os espaços, marcar, recuperar a bola.
Então, quer dizer, eu vejo o Avaí com esse problema, mas eu incluiria o Avaí como talvez o máximo candidato catarinense a conseguir uma das 4 vagas para a Série A. O Figueirense tem um problema sério de qualidade. Eu acho que conseguiu montar esse time organizado, mas para um campeonato 38 rodadas, que se manterem a fórmula, esse pode ter dificuldade de manter um nível, porque uma coisa é você jogar um campeonato catarinense, até o nível de exigência é menor. Mas numa competição larga, eu acho que hoje o Figueirense, e eu até falei outro dia, bati um papo longo com o Gugu por telefone, e ele mais ou menos disse, olha, a gente precisa de alguma coisa a mais. Hoje o Figueirense está ali entre os 10 primeiros. Para dar confiança ao torcedor, confiança até para a sua própria, precisa de uma ou duas peças ali que agreguem qualidade. A Chapecoense vai passar um ano, eu acho que não tomar cuidado, a Chapecoense pode, isso aqui são previsões que pode dar tudo errado, é a opinião. A opinião a gente não é uma coisa científica. A Chapecoense pode passar um problema grande que ela não teve nos últimos anos. A questão financeira. A Chapecoense que vem numa linha muito descendente na questão de estrutura, de financeira e também de time. Contratou mal, pagando alto, e agora vai pagar o seu preço, ainda mais em termos das pandemias, a gente espera que passe tudo, ou durante a pandemia, que não tem receita para contratar. A Chapecoense, eu incluiria a Chapecoense também entre os 10 primeiros, mas eu acho até o Figueirense hoje tem mais organização e tem mais time do que a Chapecoense. Eu vejo um campeonato muito difícil para todas as equipes e para as nossas também. O Avaí, se organizar um pouco, se colocar padrão minimamente, que não teve com o Português, não tem agora com o Rogério. O Avaí briga pelas 4. Enquanto que hoje Figueirense e Chapecoense estão aí entre os 10 primeiros. Henrique Moresco, agora passo a bola para você, mata no peito e segue. Bom, tenho aí 2 perguntas para o Chico, coisa rápida assim, em relação à volta do campeonato estadual, que a gente está pensando aí para a próxima semana. Tu acredita que essa volta é viável, ela faz sentido? E com o futebol voltando, quem que seria o principal candidato favorito a estar avançando aí? A gente tem Figueirense jogando mais entrosado, com mais estilo e personalidade, como tu disse também ali. O Avaí talvez com um elenco melhor. Tem uma Chapecoense que não vem muito bem, vem numa descendente, né? E tem outros times correndo por fora, como o Bruce, que vem ao contrário da Chapecoense, vem subindo. E tem alguns dos principais destaques, artilheiro do campeonato, e também pode ser uma equipe importante. O que tu vê desses 2 pontos? Eu acredito que depois dos exemplos negativos que tivemos na tentativa de retorno, até um cara falou assim, não, Chico, tu é muito não sei o quê, tu é muito pessimista. O futebol voltou quando tinha que voltar e parou quando tinha que parar de novo. Cara, mas o futebol voltou na quarta e parou no sábado. Voltou no momento errado e voltou da maneira errada. Eu acredito que com os exemplos negativos que a gente teve, Henrique, eu acho que pode ser feito um retorno aí para terminar o campeonato. Eu entendo o presidente da federação, o Rubinho, eu entendo. Lógico que ele quer entregar o produto, lógico que ele quer terminar o campeonato dentro de campo. Sabe? Mas não sei, eu entendo, mas eu não quero que vidas apenas lutar e terminar o Campeonato Catarinense, que não é uma competição que dá dinheiro para os clubes, que não é uma competição que vocês, torcedores, mais gostam, que não é, agora eu vou dizer, por todo respeito, assim, eu gosto de fazer Avaí contra o Flamengo, não que eu não vá fazer Figueirense contra a Juventus, eu tenho que ser profissional, eu tenho que fazer qualquer tipo de faço amarrado, que eu adoro futebol, mas lógico, ver um Figueirense e São Paulo, um Avaí e Flamengo é mais agradável. O torcedor paga mais para ver os jogos com mais qualidade. Isso é normal. Né? Sobre quem é o favorito, vou dizer, hoje, como está a configuração dos primeiros jogos de quarta de final, eu acho que Figueirense e Brusque são os 2 maiores favoritos, no sentido para passar, né, para a semifinal.
O Brusque, que para mim é a grande revelação do futebol catarinense, já repetindo um bom trabalho que fez em 2019, manter difícil, e o Brusque não só está mantendo, como está melhorando. Eu acho que o Brusque venceu em Joinville, o Brusque hoje já está acima do Joinville, a meu ver, em termos de estrutura. Ainda está na Copa do Brasil, que entrou uma receita importante, que vai poder alimentar o clube, não só apenas, talvez com reforços pontuais, uma disputa de campeonato de Série C, mas também em termos de estrutura, pensando no futuro, para ele permanecer nesse grupo de grandes clubes do futebol catarinense. Hoje, Brusque e Figueirense são os maiores favoritos para estar em semifinal. O Chapecoense conseguiu um excelente resultado, 2-0, vem para cá, mas joga fora. Hoje sem torcida, mas joga fora. Joga diante de um Avaí que a gente sempre espera algo mais, embora ele não tenha apresentado. Então, eu não descarto que o Avaí possa recuperar essa desvantagem que tem em relação ao Chapecoense. Até porque a Chapecoense não está nos seus bons momentos. Se a Chapecoense tivesse aquela Chapecoense com 2-0, vem para a ressacada, a Chapecoense ia matar o jogo. Mas eu acho que ali ainda está aberto. Logicamente, com uma grande vantagem para a Chapecoense, mas ainda tem aberto. O jogo do Criciúma com o Marcílio Dias, eu acho que está muito aberto. Porque o Criciúma tem mais história, tem mais tradição, mas o Marcílio vinha bem antes da parada e continuou bem. Eu acho que fez um bom jogo, sofreu um pouquinho, e joga em casa, onde no seu gramado, tá, que teoricamente dá uma certa vantagem. Mas é um jogo que está aberto. Eu acho que se eu tivesse que apostar hoje um time que está embalado, que está com confiança, que está sabendo, sabe, tem a sua maneira de jogar, o Brusque. Acho que Brusque e Figueirense hoje são os dois times mais arrumadinhos do Campeonato Catarinense. Boa, Chico. O confronto pode acontecer nas semifinais, né? Porque o Figueirense passar pelo Juventus, provavelmente vai acontecer. E o Brusque eliminar o Joinville, a Figueirense e Brusque nas semifinais. Aí do outro lado teríamos aí a Chapecoense, Avaí, Criciúma e Marcílio Dias. Né? Henrique, só uma coisa, lógico que eu não estou descartando o Avaí, e o Avaí, se passar por a Chapecoense, se continuar a recuperar, tá? O Avaí rema a condição de grande favorito. O futebol é assim, né? Não é? Fortalece, pô. Eu me lembro, usando um exemplo, que até eu estava conversando com o Lucão outro dia do vôlei, foi aquela Olimpíada de 2016 no Rio. O Brasil estava praticamente fora, tinha que ganhar da França, que era uma das grandes favoritas ao título. Então, Brasil e França foram para o último jogo da primeira fase, tipo, era um mata-mata. Quem perdesse, caía fora. O Brasil ganhou, entrou em quarto no grupo, e aí foi indo, cresceu e ganhou a medalha de ouro. Quer dizer, o Avaí hoje está numa situação muito difícil. Eu acho bem complicado que recupere o resultado do primeiro jogo. Mas se recuperar, cresce na competição. E isso a gente já viu histórias e histórias no futebol e em outras modalidades. Aquela velha máxima, não deixa chegar, né? Não deixa chegar, porque senão complica. Lucas, contigo. Continuando aí esse assunto, mas já projetando um pouco mais o que a gente imagina que possa projetar para a sequência da temporada, eu queria saber a tua percepção sobre os dois treinadores hoje da dupla da capital. Né? A gente tem o Coelho, que é da casa, que você conhece pessoalmente, enfim, comentou, o Rodrigo Santana no Avaí. O que eu vejo mais como risco de cada um deles para essa sequência. Né? Como o Márcio Coelho ainda é inexperiente, tem aquela questão de ser o santo da casa, e também até pela forma como ele se porta, como ele fala, enfim, a postura dele. Tenho dúvidas, né, como torcedor do Figueirense, eu queria que você vai ter muito mais condição de dizer, se no momento aí de estresse, que tem que ser um pouco mais firme, um momento ali de pressão maior, como ele reagiria. Até como toda a estrutura do departamento de futebol do Figueirense está montada, o perfil comportamental dos profissionais, como se reagiria numa situação um pouco mais estressante, né, de meio de tabela lá no final da Série B, ou de algum tipo de risco, algo nesse sentido. Em relação ao Avaí, até o próprio, como você comentou aí, o perfil do treinador, né, que o Rodrigo Santana pensa para os times dele, ser um pouco mais reativo, de saída rápida, o perfil do elenco. Isso, na tua opinião, poderia ser um risco já
curto, médio prazo para a manutenção dele, o Avaí ter aí a chance de ter um terceiro treinador na temporada? Olha, o Lucas, eu acho o seguinte, vamos assim, o primeiro do Avaí aqui, falou uma coisa fundamental, no que é o futebol, né? No que é o vestiário. É o tipo de trabalho que eu tenho e o tipo de elenco que eu tenho. Eu acho que o Avaí, eu elogio muito o departamento de futebol do Avaí, também com o Marquinhos e com o Hugo. Eu acho que eles contrataram alguns jogadores importantes, mas, por exemplo, o Rodrigo Santana, eu acho que gosta de jogar mais reativo, não é um Claudinei, mas eu acho que também vai mais pela linha reativa. Ele não tem um time, a característica dos jogadores não vai de encontro à sua filosofia de jogo. Isso acontece muito no futebol. Vocês, que hoje o torcedor sabe tanto ou mais do que jornalistas e tal, porque vocês acompanham, vocês pegam o scout, a gente tem muito acesso à informação. Hoje eu aprendo muito com vocês falando em redes sociais, coisas que eu não tinha me dado conta nos jogos. Eu acho que o grande problema do Avaí é esse, é um técnico que pensa de uma maneira e um grupo de jogadores que talvez tenha dificuldade para executar o planejamento tático, né, do Rodrigo, do Rodrigo, né? Eu chamei de Rogério antes, né? Rodrigo Santana. Então, eu acho esse é o grande problema do Avaí. E a expectativa criada. O investimento, nomes importantes como o Ralf e tal. Eu acho que se eu tivesse que analisar hoje, o Rodrigo Santana corre mais perigo do que o próprio Márcio Coelho. Por causa da expectativa criada e por esse problema de ter um time que pode jogar de uma outra forma, que eu acho que o time do Avaí é um time para propor jogo e não é um time para jogar de maneira reativa. Por isso eu acho que pode haver uma falta de sintonia entre elenco e treinador. É o grande problema do Avaí. No Figueirense, eu acho que a expectativa é mais baixa. Essa questão da experiência, que muitas vezes vai acontecer, vão justificar alguma derrota que o Figueirense possa ter na inexperiência do técnico. Sinceramente, eu me lembro quando o Barcelona, dadas as devidas proporções, claro, o Guardiola era técnico do Barcelona B. Jogava na época, era segunda, não estava nem na segunda divisão, estava na segunda B, que equivale à terceira divisão. E eu não me lembro de terem falado que o Guardiola era inexperiente. Lógico que ele vai aprender com o tempo, lógico que a escola que o Márcio Coelho teve, Série B do ano passado, alguns jogos ele foi titular, ele foi efetivo, outros jogos veio pintado. Eu acho que ele está criando uma casca, ele está criando, né, experiência, está adquirindo experiência. Tem ao seu lado um cara que na parte tática eu trabalhei com o Raul, tanto no Figueirense como no Avaí, que é muito bom, muito bom. Eu acho que o Gugu tem uma coisa também que eu gosto, né? Que a gente também viu o Jorge Jesus agora na despedida do Flamengo, os jogadores falando que adoram ele. O Gabriel Barbosa, que recuperou para o futebol, né? E viveu uma fase maravilhosa, principalmente com o Jorge Jesus. Então, ele tinha um controle do vestiário. Eu acho que o Márcio Coelho tem um controle do vestiário. Eu conheço a maneira de trabalhar dele, sei que jogador gosta de maneira direta que o Gugu fala. Eu sempre falo o seguinte, eu recebi algumas críticas quando eu era dirigente de Avaí e Figueirense. Não, o Chico é muito amiguinho do jogador. Eu sempre fui amigo do jogador. Sempre. Não posso criar um ambiente hostil com as pessoas que vão me dar a minha vitória ou que são responsáveis, né, pelo sucesso ou pelo fracasso do futebol do clube. Eu, como gerente, eu tinha que ter um relacionamento próximo. Lógico, tem momento de dar um puxão de orelha. Eu dei muito puxão de orelha, em muita gente. Porque não era a minha proposta de trabalho. O Turrão, olha, o Chico não é... Não, o Chico era amigo dos jogadores. Quando precisava, dava uma apertada. E foi assim no vôlei, foi assim no futebol de salão, e foi assim no futebol. Eu tive pouquíssimos problemas com jogadores. Mas, tive que afastar no Figueirense, afastei jogadores.
O Avaí afastei jogadores porque não estavam interpretando a liberdade que eu dava em termos de grupo de maneira correta, que não se comportavam fora de campo, que iam para Gandaia. Lógico que teve jogador tanto no Avaí como no Figueirense. E aí eu tinha que não só puxar a orelha, mas como afastar, como eu afastei. Jogadores que não respeitam a sua profissão, que não respeitam o talento que Deus lhe deu para fazer uma coisa prazerosa e ainda ganhar uma grana. Agora, eu acho que a condução do Márcio Coelho, do vestiário, eu acho que a falta de expectativa que o Figueirense seja um dos 4, né? Lógico que todo torcedor quer. Lógico, Lucas, que tu, como torcedor do Figueirense, vai querer que o Figueirense esteja lá em cima. Mas a expectativa não é essa. O Figueirense pode até estar. E eu acho que isso joga a favor do Márcio Coelho. A expectativa do Avaí na Série B pelo investimento, o Avaí tem uma folha salarial muito maior que a do Figueirense. Eu acho que isso facilita bastante o trabalho do Márcio Coelho. E tenho também, com a saída do Felipe Gil, muita gente falou, não, talvez a nova diretoria esteja pensando num outro técnico. Eu não acho que isso é errado, até porque eu conheço um pouquinho de futebol. Mas olha, achar um técnico que tire o que o Márcio Coelho, o Raul Cabral e a comissão técnica, Betinho, estão tirando desse grupo de jogadores Figueirense, acho difícil. Acho que a diretoria pode ter confiança em outros treinadores de outras épocas e tal, mas eu acho difícil melhorar o que a comissão técnica do Figueirense, aí eu incluo todos, está fazendo nesse momento. Eu acho que, em termos de perspectiva, Lucas, eu acho que quem tem mais a perder é o Rodrigo do que o Márcio Coelho. Todo mundo abriu o microfone, achei que alguém ia falar, então vai eu. Vamos chegar aqui na parte final do nosso programa, mas antes de a gente terminar, um grande conhecido de você, o Renan Schlickmann, o Chico, mandou uma mensagem no nosso grupo antes de a gente começar. Infelizmente não vou participar, mas pergunta para o Chico quem é melhor, o Messi ou o Cristiano Ronaldo, só para dar aquela puxada, né? Abraço, Renan, trabalhei com ele na Rádio Guarujá, meu amigo, querido. Joguei bola com o irmão dele, com o Rodolfo, jogava muita bola, Rodolfo, no colegial, depois o Rodolfo teve também na Itália, passaporte europeu, uma família que eu gosto muito. Um abraço pro Renan. Cara, futebol é gosto, né? Eu sou o maior ídolo que eu tive na vida, chama-se Zico, né? E esse vai ser sempre o meu ídolo. O cara, eu peguei o restinho do Pelé, eu cheguei aí no jogo, estava no Maracanã naquele jogo. O Pelé jogou pelo Flamengo. Lógico que ele já tinha parado, foi um jogo que o Flamengo ganhou de 5-1 do Atlético Mineiro, né? E o MVP do jogo não foi o Pelé nem o Zico, foi o Júlio César Uriguelia, que ele fez com o lateral direito do Atlético Mineiro, chamado Alves. Eu nunca vi um cara fazer, eu não vi o Garrincha jogar, né? Mas eu acho que nem o Garrincha fez esse jogo. Dos jogadores que eu vi jogar, eu vi o Pelé no final, o Messi foi o melhor para mim. Mais do que Maradona? Mais do que Maradona. Até por quê? O Maradona ganhou o Mundial, então isso ele é o melhor? Não, o Brito ganhou o Mundial, e nem por isso o Brito é o maior zagueiro da história do futebol brasileiro. O Dunga ganhou o Mundial, e nem por isso é o maior volante. Eu acho outros jogadores melhores do que o Dunga. Eu acho que o Messi vai faltar na sua biografia, no seu currículo, um Mundial. Embora ele tenha ganho o Mundial Juvenil, que não é fácil, Sub-20, e ele tenha ganho também uma Olimpíada, que também não é fácil. O Brasil nunca tinha ganhado até 2016. Quer dizer que o Messi não ganhou nada com a Argentina é um pouco, mas não é falso, mas é um pouco exagerado. Em termos de longevidade, eu nunca vi um jogador, e aí eu incluo o Cristiano Ronaldo, que tenha permanecido tanto tempo no auge como o Messi. Ele meteu umas 12, hoje eu não vi o jogo. Hoje é um dos poucos jogos que eu não vi no Barcelona na história. Não vi. Meteu parece que 2 gols, né? Contra o. São 2 gols, foi 5-0, 2 gols do Messi. Mais uma assistência. Então. Meu Deus do céu. Mas eu tenho uma brincadeira, né? Que é o meu amigo querido, Rodrigo Faraco, né, que ele. Não é que ele é Cristiano Ronaldo, não. Ele acha que o Messi não é tudo isso. Lógico que ele sabe que o Messi é bom demais, mas. E acho que o Messi falta ganhar um Mundial, falta ganhar uma Champions League, só que o Messi ganhou, se não me engano, ele jogou pouco, mas ganhou 3, sendo o cara. Entende? Então eu acho o Messi, da minha geração, e eu vou fazer 56 anos agora em outubro, o maior jogador que eu vi jogar, mas isso é questão de gosto. Aí, nesse debate, Messi ou Cristiano Ronaldo,
Sinceramente, eu acho que não tem como comparar. O Cristiano é uma máquina de fazer gol. E o Cristiano tem uma coisa superior ao Messi, que é a questão mental. O mental e o trabalho, o corpo do Cristiano Ronaldo, com 36 anos, próximo de 36 anos, e ainda consegue manter uma velocidade, consegue manter números altíssimos. Eu acho que ele tem um valor danado, mas em termos de fazer gol, o Messi faz tanto quanto ele. Só que na hora da assistência, o Messi dá muito mais do que ele. Por exemplo, na produção dos gols do Real Madrid, quando o Cristiano estava lá, hoje está na Juventus, e o Messi, na sua carreira toda no Barcelona, o Messi é muito mais completo. O Messi participou mais, o Messi faz mais coisas dentro do campo de futebol, se bem que eu acho que o Messi está entrando numa reta final, num pequeno declínio. Eu acho que o Messi está entrando a partir dessa temporada. Eu tenho visto os jogos dele, ele se mexe já muito pouco, ele posa, e logicamente com as marcações cada vez mais firmes, com os sistemas defensivos muito juntos, o Messi está começando a ter dificuldade para achar espaço, até porque ele não tem mais o Xavi e não tem mais o Iniesta. Os caras achavam espaço de qualquer lugar. Então, mas eu acho que o Messi, o maior jogador que eu vi jogar, e para mim, depois do Pelé, é o grande cara. Se o Pelé é o rei do futebol, o Messi é o príncipe. Para encerrar, Alan, fazer uma pergunta para o Chico, desse estilo que a gente tem visto muito nos programas, principalmente nessa pandemia, coisas que eu acho ridículas, mas enfim. Se o Messi viesse para o Flamengo, quem sairia para ele jogar? Tem gente que diz que o Messi não seria titular no Flamengo. Eu acho que não seria, não, hein? Sou mais o Arrasca do que o Messi. O Bruno Henrique é outro patamar, a gente sabe disso. Né? Gabigol é artilheiro, então saiu o Arão. Cara, sai o Diego, goleiro. Não tem o Messi joga em qualquer lugar. Até porque ele não está sendo muito exigido. Não, o Messi, o time do Flamengo, cara, conseguiu isso que a gente falava, que falta o Avaí. O Flamengo fez de um grande elenco um grande time. Isso, claro que tem o dedo do Jorge Jesus. São grandes jogadores que formaram um time de futebol. E isso, talvez, o piorzinho, né, é o Willian Arão, mas faz um trabalho tático que permite ao Arrascaeta, a Everton Ribeiro, ao Bruno Henrique, né, coloquem no coletivo o seu enorme talento técnico individual. Agora, o Messi jogaria em qualquer lugar. Olha, cara, depois que o Pará saiu do Flamengo, cara, eu acho que tá tudo certo. Tá melhorando. Então o Messi teria lugar no time do Flamengo. Eu acho que sobraria, sabe para quem? Agora falando sério, sobraria pro Everton Ribeiro. Não, Everton Ribeiro não, cara. Enfim, a discussão pro próximo programa. Deixar o Henrique Santos e o Chico Lins falar do Flamengo, vai 4 horas de programa. Henrique Moresco, tua vez. Eu tinha uma pergunta de um ponto anterior que o Chico trouxe na resposta para o Lucas ali, falando do trabalho dele como diretor com o Figueirense, o trato com alguns jogadores. Eu queria que tu comentasse um pouco como é que era o trato com aqueles jogadores daquele elenco que era bastante estrelado, digamos assim, do Figueirense ali, 2010, 2011, 2012. Tinha jogadores como o Júlio César, Fernandes, o Wilson. E eu queria que tu comentasse um pouquinho dessa fase, como é que era a conversa e cada um ali aquele vestiário, né? Que é uma coisa que torcedor, principalmente eu e todos os torcedores do Figueirense, tem bastante curiosidade. Henrique, muita gente me pergunta, antes de eu responder a tua pergunta, eu vou responder uma pergunta que muita gente me faz, né? Sobre Avaí e Figueirense. O meu trabalho no Figueirense foi melhor do que o meu trabalho, profissionalmente falando, o meu trabalho no Figueirense é melhor do que o meu trabalho no Avaí. Eu acho que isso os números dizem. Eu tenho acesso com o Figueirense, eu tenho acesso com o Avaí também. Eu tenho uma queda com o Figueirense e tenho uma queda com o Avaí também. Mas eu tenho o 2011 com o Figueirense, vai ficar marcado na história do clube. Né? Pela maneira como a gente jogou aquele campeonato brasileiro, como a maneira que há 3 ou 4 rodadas a gente tinha chance de título, lógico que era uma coisa mais complicada, mas tinha chance matemática de título e tinha chances reais de ir para a Libertadores. Na reta final a gente deu uma fraquejada, né? Não querendo ninguém, mas aí a coisa não aconteceu, que seria justo pelo todo o trabalho que a gente fez durante aquele ano. O meu trabalho, então, no Figueirense eu achei melhor. Eu acho que o torcedor do Figueirense tem mais motivos para gostar de mim do que o torcedor do Avaí. Até porque
torcedor do Avaí, sempre quando eu cheguei no clube, ele ficava meio assim, desconfiado, porque eu já tinha trabalhado no Figueirense. Mas, respondido isso, aqueles anos foram maravilhosos. Para mim, foram o 2010, 2011, foram 2 anos maravilhosos, porque eu pude realizar o meu sonho de trabalhar com futebol, pude colocar aquilo que eu achava importante dentro do vestiário, dentro de uma... Logicamente, eu não definia estratégia de jogo, estou falando do que é o convívio dentro de um vestiário, dentro de um clube de futebol, a proximidade, né, com essa adrenalina que o futebol nos traz, todos. Aquele grupo era muito fácil. Eu me lembro quando eu cheguei no Figueirense, e também era uma mudança de diretoria, tal, já o Vilfredo, que estava começando a ser o parceiro, junto com o Lodete, que era o presidente, queriam muito tirar o Márcio Goiano, e eu falei, a primeira coisa, eu acho que eu já falei isso para muitos aqui de vocês, a primeira coisa que eu cheguei na casa do Vilfredo, no dia que eu fui acertar a minha ida, o Vilfredo me falou o seguinte: olha, nós estamos pensando, tem a parada da Copa do Mundo, era a parada da Copa do Mundo, 2010, na África do Sul, e a gente quer tirar o Márcio Goiano, quer trazer o Antônio Lopes. Eu olhei para o Vilfredo e falei: olha, com todo respeito, se vocês querem trazer o Antônio Lopes, eu não sou o cara indicado, porque eu tenho uma mentalidade que choca com a do Antônio Lopes. Acho que o Márcio Goiano é um ídolo do clube, é um cara que tem um bom trabalho. Naquele momento o Figueirense estava em 12º, se não me engano, no campeonato, no campeonato da Série B. E aí eu falei: eu acho que o Márcio Goiano deve permanecer, tal. E no dia seguinte eu acertei e tal, e aí ele falou: não, então vamos ficar com o Márcio, tal. Eu fiquei segurando o Márcio. Todas as derrotas, o Márcio era questionado. Todo dia queriam trazer. Teve até um momento que contrataram o Vadão, o conhecido Vadão, que faleceu há pouco tempo. Eu tive que dar a volta, porque daí nós ganhamos lá em Santo André de 2-0, um gol do Michael de fora da área, um gol do Roger, uma saída de Roger Carvalho. E aí eu disse: olha, vocês, a gente estava na vice-liderança naquele momento, e eu falei: vocês não vão tirar, vocês não vão trazer o Vadão, porque como é que nós vamos explicar tirar o Márcio Goiano e tal? A gente fez um trabalho maravilhoso naquele ano, aquele grupo era muito fácil de trabalhar, e vocês vão lembrar que daquele grupo de 2010, eu disse: não, muitos times sobem para a Série A, disse: não, vamos contratar um time novo. Nós não contratamos um time novo. A base do time do Figueirense em 2011 era da base que subiu. Era o Wilson no gol, na lateral direita saiu o Lucas, que foi para o Botafogo, se não me engano, e a gente ficou com o Bruno, e até tem uma história do Bruno, que o Bruno queria parar de jogar futebol, em outubro de 2010, ele me ligou meia-noite, 1h da manhã para minha casa: ó, Chico, eu estou indo para casa, para Caxias, eu vou trabalhar com meu pai, eu não acredito. Ele estava meio, não digo depressão, mas estava desanimado. Eu disse: não, ô Bruno, tu não vai, você joga muito, cara. O Lucas provavelmente vai sair do ano que vem, eu vou apostar em ti no campeonato estadual, vai ser lá para o CT, que a gente vai conversar amanhã. E eu consegui convencer o Bruno de ficar. O Bruno foi titular em 2011, jogando muito. A zaga, eu tinha contratado, esse foi uma das contratações que eu fiz quando eu cheguei, o João Paulo Goiano, o outro era o Roger Carvalho, depois o João Felipe também, quando eu cheguei. O lateral esquerdo era o Juninho, que permaneceu. O meio de campo era Igor, Túlio, Michael e Fernandes, todos da Série B. Na frente é que houve a mudança, e talvez a gente tenha ganho em qualidade, que a gente trouxe o Júlio César e o Wellington Nem, que foi o grande destaque daquele time. Mas aquele grupo era muito fácil de trabalhar, muito fácil de trabalhar. E aí, e os resultados, né, que a gente teve no Campeonato Brasileiro, a gente perdeu o estadual, que aí quando caiu o Márcio Goiano, porque a gente era super favorito. Só que no momento de festejar, de confirmar o favoritismo, a gente não foi bem. Nós não administramos algumas situações de favoritos. Inclusive a questão da lesões que teve naquele tempo. Mas em 2012, 2012 foi uma cagada monstro, porque começou com a questão da gestão, todos eles querendo se dar bem. Eu falei: olha, gente, não tem pai da criança aqui não. Nós temos um bom parceiro, que é o Eduardo Duran, o parceiro vai continuar sendo parceiro, não era exclusivo, a gente tinha jogadores de outros empresários. Ele foi um cara importante na montagem do time em 2011, em 2010 também, antes da minha chegada. Alguns jogadores, ele trouxe o Michael, né, era um jogador dele.
Ele tinha sido um cara leal com o Figueirense, no sentido que nunca tirou o jogador no meio da temporada, mas só que aí criaram a Allianz, que queriam ganhar dinheiro também, e aí eu tive o meu momento de indisposição, porque eu não conseguia trabalhar dessa maneira. Era querer dar um discurso que não era a realidade na prática. Eu estava vendo o que estava sendo feito dentro do Figueirense, que culminou, né, todo mundo sabe o que aconteceu no Figueirense, com a Allianz, e depois conseguiu ser pior ainda com a Elephant. Em 2012, e não me eximindo de nada do fracasso que nós fomos em 2012, eu tive meu problema de saúde, que me afastei, eu fiquei praticamente 2 meses fora. Eu tinha contratado o Argel fui eu que contratei, vocês podem debitar essa na minha conta. Logo depois que a gente perdeu o título do Campeonato Catarinense, o Branco entende muito de futebol, mas tinha dificuldade de transferir o conhecimento que ele tinha de futebol para os jogadores, ele não tinha uma didática. Eu trouxe o Argel, a gente começou o Campeonato Brasileiro, estava em 9º lugar. A gente tinha começamos bem, tal. E aí eu fui para São Paulo, onde eu me operei, fiquei quase 2 meses. Quando eu voltei, estava em 17º. Não estou me eximindo, não, tá? A culpa é minha também. E aí começou uma sucessão de coisas. Aí, um dia antes de eu chegar, tiraram o Argel, que eu acho até que poderia tirar. Eu falei no Adilson Batista, que era o nome que eu tinha levado naquele momento, tal, ou o Márcio Goiano. Aí trouxeram o Hélio dos Anjos. Aí ali foi, não culpando o coitado do Hélio, mas era uma coisa que é isso, não tinha, era um time para jogar de uma maneira e era um time que não era ruim tecnicamente. O Hélio teve problema com todos os jogadores, com muitos jogadores, era um dia a dia muito difícil. Eu respeito o Hélio, um cara muito legal, muito bacana, não deu sintonia. Ali começou, não tinha mais retorno. Uma crise não só financeira, como gestão. O Vilfredo dizendo que tinha saído, mas não tinha saído. O Marco Teixeira dizendo que tinha saído, mas não tinha saído. Até comentei outro dia no Twitter que eu tive problemas com o Marco Teixeira, nós resolvemos esses problemas. O Marcos, daquele grupo, não é que ele entendia de futebol, mas ele entendia do negócio de futebol. Verdade. O resto não entendia ninguém. O Vilfredo não entendia de gestão, de futebol. O Leonardo Moura não entendia absolutamente nada, de nada. Tinha mais quem? Essa questão de colocar o filho, o Rodrigo, também não entendia de futebol e nem de gestão. Aquilo ali virou uma casa de loucos. E aí o resultado, uma campanha medíocre que nós fizemos. E eu me lembro que eu fiquei, mesmo fazendo quimioterapia, eu fiquei até o dia que nós caímos matematicamente. Quando nós caímos matematicamente, eu cheguei no Vilfredo e falei: eu acho que agora tu não gosta de mim, eu não gosto de ti, não pode me demitir que eu estou fazendo quimioterapia, eu tenho estabilidade, mas então eu quero o seguinte, eu peço demissão e tu me pagas como se tu tivesse me demitindo. E ele, nisso eu tenho que elogiar o Vilfredo, ele aceitou, porque seria bom para ele, eu era um obstáculo para ele fazer os negócios dele, e aí eu pedi demissão numa quarta-feira, e no Alex Tomita e falei: olha, eu já acertei, fui lá com o Vilfredo, ele mandou tu me pagar até sexta-feira. Então, quer dizer, se não vier sexta-feira, eu vou chegar aqui na tua cara e vou te arrebentar. Eu falei assim exatamente com o Alex Tomita, porque eu não gostava dele. Aí o Alex Tomita, não sei, com medo da minha violência, sexta-feira o dinheiro estava na conta e eu saí do Figueirense, não tive problema nenhum e ficou marcado. Eu acho que, graças a Deus, as pessoas têm mais carinho, lembram com carinho da minha passagem por lá. Isso é que aconteceu lá, Henrique, me alongando um pouquinho. Mas foi um final muito interessante, Chico. Até deixei de falar tranquilamente, porque é esse tipo de história que o torcedor alvinegro gosta de ouvir, de entender o que aconteceu naqueles anos, porque a gente sabe que o resultado hoje, a gente está pagando muito do que aconteceu a partir dali para frente. Pessoal, então vamos se despedir aqui. Primeiro, para passar a palavra para o Henrique Santos. Obrigado pela participação, Henrique. Até semana que vem. Obrigado, Alan. Obrigado ao Chico. O Chico sabe que eu tenho um grande carinho por ele. E ele estava falando agora de 2012, eu sempre reforço essa história. O Chico estava fazendo a quimioterapia, estava ali só na pele e osso, fazendo um tratamento complicado, enfim, e nunca abandonou o Figueirense, enquanto outros dirigentes, outras pessoas que diziam apaixonadas, parceiros, alvinegros verdadeiramente identificados, e isso e aquilo, que amavam o clube, deixaram o clube de lado no momento mais difícil. E o Chico, mesmo com esse problema todo de saúde que ele teve, graças a Deus, operado, enfim, ele não abandonou o clube. É sempre um prazer
ouvir histórias do futebol, ouvir histórias que a gente ouve e acompanha somente nos bastidores e trazer a público um pouquinho aí do que acontecia tanto em Figueirense quanto Avaí. Enfim, um programa muito legal, muito interessante. Quem sabe aí no próximo domingo a gente volte novamente a projetar o futebol. Está programado aí para 28 voltar e quem sabe aí a gente possa falar novamente dos preparativos de Figueirense e Avaí para a rodada dos jogos de volta das quartas de final. Um grande abraço e até a próxima semana. Henrique Moresco, uma boa tarde para você. Agradecendo demais a sua presença e até semana que vem. Beleza, muito obrigado. Agradeço, Alan, amigos da mesa. Agradeço a participação do nosso convidado especial, Chico, que, na minha opinião, teve do melhor time que eu assisti do Figueirense ali em 2011. Uma idade um pouco menor que os amigos, então não tenho menos longa data com os times, mas digo que esse foi um time que me marcou muito ali, onde eu comecei a acompanhar o futebol de forma muito mais intensa a partir dali então, e não vi uma era tão vitoriosa do Figueirense depois desse momento, né? E aí também quero deixar um abraço para quem está acompanhando, está assistindo, principalmente para o Pedro e Lucas que estão ouvindo, amigos meus e comentando os programas comigo também. Lucas Fagundes, um abraço para você, até semana que vem. Abraço para vocês, abraço a todos, né? Agradecer aí a participação do Chico. Queria só corroborar com a percepção do Henrique Santos também. Realmente é uma pessoa muito respeitada pela torcida do Figueirense, pelo trabalho, pela retidão que sempre executou seus trabalhos no Figueirense, na CIMED, no Avaí, etc. É um personagem muito rico do nosso esporte. Então até a próxima final de semana. Tomara a Deus aí que já pensando em rodada de catarinense. Quero falar para o Chico da minha alegria, honra mesmo estar recebendo um amigo aqui e falar que eu fiquei arrepiado com essa escalação. Que olha, faz tempo que eu não tenho uma escalação que eu fiquei arrepiado. Cheguei a mexer os braços aqui, saudade! Saudade, né, minha filha? Como diz o meme. Chico, um grande abraço para você. Obrigado demais por aceitar o nosso convite e participar conosco aqui do Clássico em Debate. Saiba que as portas aqui estão mais que abertas, estão escancaradas para você voltar quando quiser. A gente grava todo domingo. Domingo que quiser, eu quero falar. Tá aqui, o espaço está sempre aberto para receber o amigo e desfrutar aí desse papo super legal que a gente teve na tarde de hoje. Um grande abraço. Alan, obrigado pelo convite, pessoal do Clássico Debate, Henrique Santos, Henrique Moresco, Lucas Fagundes. Eu gosto de falar demais de futebol. Tomara que a gente volte a falar de futebol dentro de campo, para a gente debater, para a gente rir, para sacanear, ter a zoeira. É muito legal, eu fico muito lisonjeado pelas palavras de todos vocês. Tenho saudade, né, desse tipo de debate. E estou sempre, pode deixar que eu vou participar sim, tá? Obrigado por tudo, sempre bom lembrar também essas histórias maravilhosas, histórias que marcaram a minha vida como dirigente, né, de Figueirense, no caso, né, mais vitórias lá no ano 2011. Também tenho muita saudade, eu tenho um grupo de jogadores que eu falo quase toda semana, que é Igor, Túlio, Maicon, são jogadores, o Bruno, são jogadores que eu tenho uma saudade danada, também do lado do Avaí, jogadores que me marcaram muito a minha passagem por lá, que me deram acesso, meio maluco, mas me deram acesso também em 2014. Lembrar essas histórias é importante, o pessoal do Clássico Debate aqui fala de Avaí, de Figueirense, né? E isso é muito legal. Obrigado pelo convite e voltarei sim, pode me chamar que eu estarei de volta. Um grande abraço a todos, o pessoal também que escutou, vai escutar aí no carro, no banheiro, lavando louça, também é importante. Um grande abraço. Pessoal, é isso, ficamos por aqui. Agradeço demais a presença de todos. Não deixe de seguir o nosso YouTube. Se você está vendo pelo YouTube, não deixe de seguir as notificações do YouTube para receber os próximos podcasts. Também o nosso Spotify, se você estiver escutando pelo Spotify. Esse programa vai ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau!